Olá, muito boa tarde, eu sou o pastor Tiago e este é o programa Aconselhamento Bíblico, o seu programa semanal onde nós nos encontramos aqui às 14h30 para falar sobre temas relacionados ao aconselhamento bíblico, que tem a ver, obviamente, com a nossa vida, com o nosso coração, com o nosso dia a dia, e você, claro, pode participar conosco aqui, dando também a sua contribuição, tanto com perguntas quanto com colocações aqui no chat que nós podemos acompanhar. E você sabe o que nós vamos falar hoje? O assunto que a gente vai falar hoje? Normalmente, eu não sei se isso acontece nas suas rodas de conversa, com seus amigos, aquelas coisas de tipo, crente come bastante, ou crente gosta de comer, ou crente não bebe, mas ele come muito. E são frases, comuns, talvez, no grupo, enfim. Sempre que a gente tem que reunir, tem que ter aquela comida. Mas já parou para pensar como que a Bíblia nos ensina a nos relacionarmos com a comida? Já parou para pensar que comer também é um ato de adoração a Deus? Nós pensamos em muitas coisas, A nossa vida devocional, na forma como a gente faz a leitura bíblica, nós lemos bons livros, de literatura cristã, nós vamos à igreja, nós servimos, mas enquanto você está cozinhando, enquanto você pensa na sua alimentação, você tem a ideia de pensar nela também num aspecto de honrar e de glorificar a Deus? Como é que é o seu relacionamento com a comida? Eu quero saber a sua posição, quero que você participe aqui conosco, falando também um pouco sobre a sua experiência, sobre como você se enxerga, qual o processo que você tenha passado na sua vida com relação à comida. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, uma amiga querida, uma irmã em Cristo, a Larissa Ferraro. A Larissa já está aí, não está, Larissa? Boa tarde, Larissa. Larissa, eu não estou te ouvindo, mas eu acredito que você falou boa tarde, não foi isso? Não está ouvindo? Eu estou começando a ouvir agora. Tá ouvindo agora? Estou ouvindo. O pessoal da produção, pode só aumentar para mim no retorno, por favor, a voz da Larissa, para que eu possa ouvi-la melhor, por favor. Larissa, vamos recomeçar aqui, Larissa. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Aconselhamento Bíblico. Sempre um prazer. Faz tempo que você não participa aqui, né, Larissa? Pois é, boa tarde. Tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo muito bem agora. Ótimo. Eu já estava com... Larissa, só um minutinho, nós temos um problema técnico aqui na sua fala com o pessoal da mesa. Tá me ouvindo agora? Agora sim, nós vamos aqui chamar o intervalo, você não sai daí, Larissa, não sai daí também, daqui a pouco nós voltamos para bater esse papo sobre alimentação e vida cristã, vamos para o intervalo arrumar essa questão técnica e já voltamos com o programa Aconselhamento Bíblico. Olá, eu sou Marcos de Almeida e tenho o privilégio de ser um dos palestrantes do 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, sou Kali Magalhães e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Eu sou Edson de Faria Francisco e estarei no 18º Fórum de Ciências Bíblicas. Olá, bendiciones, yo soy Marlon Binet, consultor de traducciones de las Sociedades Bíblicas Unidas. Para mí es un gran placer ser uno de los palestrantes oradores en el 18º Foro de las Sociedades Bíblicas de Brasil. O 18º Fórum de Ciências Bíblicas acontecerá nos dias 11 e 12 de agosto, quinta e sexta-feira, no Centro de Eventos de Barueri. E o tema esse ano é a Bíblia, o livro da paz. Es un tema súper interesante y súper actual. O evento contará com uma série de palestras e apresentações, entre outras atrações, que destacarão mais uma vez a Bíblia Sagrada. Portanto, se programe, agende 11 e 12 de agosto. Para saber mais e inscrever-se, acesse sbb.org.br. E você é o nosso convidado. Espero você lá. Espero você lá. Até lá. Bendiciones, abrazo
y le estamos esperando para indagar y aprender juntos más de esa linda palabra de Dios. Olá, aqui estamos de volta para falar desse tema sobre alimentação e vida cristã, distúrbios alimentares. Seja bem-vindo novamente, você que chegou agora, nós tivemos um problema técnico, mas foi resolvido e nós vamos voltar então com esse tema tão importante. E quando a gente vai vendo aqui algumas coisas, já tem gente no chat aqui, nós temos o Edson e família, boa tarde, Edson de Fortaleza, no Ceará, boa tarde, Edson. Nós temos a Vândia, que é a paz do Senhor, Edson também de novo aqui, a Inalda. Boa tarde, em Porto Velho, Rondônia, olha que bênção, bênção mesmo. Anete, boa tarde, Ana, boa tarde, Carolina, boa tarde, Jovelina, boa tarde, Glaucia aqui, boa tarde, paz do Senhor, Fátima Cruz também tem aqui, palavra maravilhosa que nos traz à memória, que até o alimentar é para glorificar a Deus, isso mesmo, a sua frase foi muito boa. Porque tudo que nós fazemos para Deus, nós vivemos para Deus. Tudo que fazemos para glorificar o seu nome. Lembrando aqui, que a nossa irmã já escreveu aqui, nós temos em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 30, que diz assim, 31 na verdade, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E é interessante que o apóstolo Paulo nos lembra a partir dos elementos basilares da nossa vida, né, o comer, o beber, devemos ter um alvo específico que não é só a nossa alimentação em si, só a nossa vida em si, mas principalmente a glória de Deus. Então a forma como comemos também revela a forma como nós adoramos a Deus. E agora sim eu quero chamar aqui a Larissa novamente, já com toda a parte de áudio aí arrumada, ajeitada. Larissa, agora as pessoas vão te ouvir, Larissa. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Pronto, estão ouvindo agora, né? Melhorou? Ótimo. Melhorou. Bom, uma alegria muito grande novamente, né, você estar aqui. Esse tema importantíssimo, né, falar sobre distúrbios alimentares, né? A Larissa vai falar das novidades que vem aí com relação à nova literatura também, que vai ser uma grande bênção. Mas é interessante, Larissa, que eu passei por esse processo de alimentação, porque eu fui, quando eu era, eu tive um momento da minha vida que eu cheguei a ser obeso, né? Quem me conheceu antes aí sabe, eu tive esse processo, né, várias vezes na minha vida, que envolvia outros, a gente vai falar aqui sobre ansiedade, enfim, tantas coisas mais, mas eu entendi, teve um dia que eu dei um clique na minha vida que eu falei assim, peraí, eu não consigo andar direito, eu não consigo caminhar, não consigo... Como é que eu vou pregar o evangelho? Eu vou para um lugar quase desmaio aqui, né? De cansaço e tudo mais, enfim. E aí, então, eu entendi naquele momento que eu estava usando o meu corpo, eu estava utilizando o meu corpo de uma forma inadequada, né? Me relacionando com a comida de uma forma inadequada. Aí veio o aconselhamento, veio toda aquela questão de por que eu como, qual é a razão, qual está a minha satisfação, e eu passei por esse processo. Então, quando eu vejo isso, né, quer dizer, a possibilidade de ter uma mente renovada no aspecto de como nós nos relacionamos. E tem uma irmã que escreveu aqui no chat uma coisa tão interessante, ela colocou assim, olha, Deus, a palavra até fala para a gente, até para comer, para glorificar a Deus. E como que isso é precioso, né? Quer dizer, Deus se importa com cada área da nossa vida. E normalmente, Larissa, esse é um tema que a gente não fala muito. A gente fala assim de pecados, talvez de língua, fofoca, mas comer muito também é pecado, né? Uhum. Também, né? E aí, essa semana eu estou falando sobre esse assunto, né, de distúrbios alimentares nas minhas redes sociais. E uma pessoa me perguntou, por que será que a gente não fala muito sobre esse assunto na igreja? E eu acredito que existem dois fatores. Talvez desconhecimento mesmo, né, dos distúrbios alimentares específico. E o segundo, talvez, por conta de ser um pecado de estimação, né? Porque mexer na comida é um desafio, né? A comida é uma questão social, né? Você se encontra com as pessoas. A gente não fala assim, vamos se reunir para fazer uma caminhada, para comer uma saladinha de frutas aqui? Ou vamos se reunir para a gente, né, fazer um crossfit junto aqui? Então, normalmente, né? Vamos lá em casa para quê? Para comer pizza, né? Para jantar e tudo. E que não tem um problema. Nós vemos que a comida também servia como algo que
ensinava o povo, né? A própria ceia do Senhor, mais amplamente colocada ali no Novo Testamento, esse aspecto de esperar o outro para comer, enfim, tudo mais. Mas aí acabou a comida tomando proporção da nossa vida de uma forma inadequada, né? Larissa, para a gente começar a elucidar questões aqui, eu queria fazer a primeira pergunta para você, e lembrando também que você pode fazer a pergunta no chat para a gente, você pode mandar a pergunta para cá, né? Dentro do tempo, da possibilidade, nós vamos também responder com relação a isso, ok? Larissa, o que são, ou o que nós podemos compreender sobre distúrbios alimentares? Certo. Distúrbios alimentares, né? O termo de distúrbio alimentar, ele é algo relativamente novo, mas o que está por trás, né? Os fatos não são nada novos, eles existem desde que o ser humano existe. Se a gente parar para pensar, o primeiro pecado da humanidade foi um pecado relacionado à alimentação. Existia um fruto que Deus falou não pode comer, e aí a mulher foi lá, comeu e deu para o seu marido. Então, o primeiro pecado aí da humanidade foi relacionado a alguma coisa, algum alimento, né? Mas os distúrbios alimentares, eles são uma forma desordenada de se relacionar com a alimentação e também com a imagem corporal, tá? Então, isso o mundo entende de forma. Nós, como cristãos, nós entendemos coisas que vão além desses rótulos que aí o mundo criou. Não porque você não tem um distúrbio alimentar que está ali catalogado no DSM, né, que é o Manual de Doenças de Distúrbios Mentais, não é aqueles rótulos que necessariamente você está comendo de uma maneira que glorifique a Deus. Então a gente vai ainda além desses rótulos de distúrbios alimentares, mas os rótulos eles estão relacionados a uma maneira desregrada de se relacionar com a alimentação. Isso tem muito a ver, exatamente, esse distúrbio é o alimentar-se de uma forma compulsiva, né, incorreta, que tem a ver também com a questão do corpo, como bem você falou aqui. Então, essa forma como a pessoa se relaciona, né, e isso tem sido cada vez mais crescente, né, há muitas pessoas, porque não é só a questão do alimento em si, mas são vários fatores que vão se movendo em direção à compulsividade da alimentação, e aí tem a própria questão da satisfação, da ansiedade, tem da visão do corpo que você falou, né? Hoje nós temos aquela adoração pelo corpo e que ultrapassa o limite de ter uma boa saúde, né? A pessoa quer ser bonita, quer estar no padrão de alguma forma para ser desejada, para ser amada, né? Para ser aceita. E também você tem um movimento contrário, né, Larissa? Eu acho que é uma coisa interessante também, que eu tenho até visto esses dias, né? Que é o movimento contrário, né, da aceitação, nesse sentido da obesidade, né, colocado nessa questão. E, obviamente, eu não estou falando aqui no fato exatamente de você trazer um estereótipo para a pessoa ou diminuí-la pelo seu corpo, sendo ela mais, né, gordo, sendo ela mais magra, obviamente não tem a ver com isso, mas também de uma aceitação naquele sentido, né, naquele posição, no quanto se alimenta e tal, que também pode se tornar um problema a longo prazo, porque envolve uma questão de saúde, não só numa questão de aceitação, né? Isso é uma questão que às vezes envolve aí nesse contexto também que nós falamos aqui. Larissa, o que é o pecado da glutonaria? Nós falamos, a Bíblia fala sobre o glutão, né? Inclusive Jesus foi acusado de ser glutão, né? A glutonaria, ela é um distúrbio alimentar, né? Sobre distúrbio alimentar na igreja, a gente fica pensando que essa é a única forma. Mas, na verdade, existem pelo menos aí 5 distúrbios alimentares, né? De alimentação e de imagem corporal. A glutonaria é um desses distúrbios, é uma das formas de se relacionar de maneira desregrada, de maneira contrária ao que glorifica ao Senhor, né, em relação à alimentação. E a Bíblia nos aponta que a glutonaria, ela é uma obra da carne, ou seja, ela é uma manifestação da nossa natureza pecadora, contrário do fruto do Espírito. Então, ela é uma manifestação de andarmos na nossa carne, de nossa natureza pecadora. Na prática, o que é a glutonaria? É o excesso de comida, é você comer além da sua necessidade de nutrição, além da sua necessidade de alimento para a vida. Todos nós precisamos de comida, né? Nós precisamos de comida para viver.
E também nós podemos ter prazer com o alimento, não é porque também as pessoas confundem muito isso. Ai, meu Deus, eu comi um bolo, eu sou uma glutona. Não, se você comer o bolo inteiro, provavelmente você é. Mas se você comer um pedaço de bolo, não significa que necessariamente que isso é glutonaria. A gente pode comer por prazer. A Bíblia fala em Eclesiastes que é um dom de Deus o alegrar-se com o alimento. Então, é algo bom, maravilhoso. A questão é o excesso. Se eu como ali um pedaço, 2 pedaços, 3, 4, 5, como o bolo inteiro, ali nem me nutrir, aproveitando, eu já passei para uma situação pecaminosa. Bom, não sei se... Larissa, você terminou sua frase aqui, deu uma congelada aqui na imagem, eu não consegui perceber. Terminou sua frase? Mas conseguiram entender ou ficou cortado? Sim, pelo menos eu consegui entender. Não sei se o pessoal que está participando conseguiu também, mas eu consegui. Tem aquele livro que é muito conhecido, que é Amo Comer, Odeio Comer, né? Acho que o pessoal já leu, alguém já leu. É da Elise Fitzpatrick, não é isso? Sim, ela traz também essa ideia da glutonaria, né, como uma questão da própria disciplina, né, o quanto eu me disciplino, né, o quanto eu extrapolo uma questão específica de eu deveria então ser disciplinado na quantidade que eu como, mas eu acabo me alimentando muito mais, comendo muito mais, então, que é o comer de forma excessiva, né? Aquilo que você falou, a alimentação está relacionada muito com prazer, a gente come porque a gente se sente feliz, alegre, né? Isso não é ruim, né? Tem uma citação da Elise Fitzpatrick aqui no livro que eu acho muito interessante, que ela fala que a glutonaria, ela é a embriaguez relacionada à comida, né? Porque a embriaguez, o que a Bíblia condena é a embriaguez, é o excesso de bebida alcoólica ao ponto de você estar sendo controlado por aquela substância. Então, o que a Bíblia condena em relação à alimentação é essa embriaguez de comida, é você comer tanto a ponto de você ali estar dominado por aquele hábito, por aquele comportamento, né? Sim, e ela também coloca no livro a ideia da palavra comos, né, que é a palavra glutonaria, que tem a ideia com celebração, né, você sempre celebrar alguma coisa, né, e isso nos dois aspectos, tanto pela própria celebração, quanto também um aspecto que ela coloca no termo usado ali, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, até uma questão de depravação moral, né, quer dizer, a pessoa coloca a comida como uma forma também de buscar isso daí. E é um pecado, Larissa, que às vezes a gente não dá tanta importância, né? A gente come, e a gente fala assim, é que a gente é crente, come mesmo, né? Que é a desculpa... Eu nunca vi, particularmente, né? Na verdade, eu nunca recebi no meu escritório, não sei se você já fez isso, né? Alguém que sentou lá e falou assim, eu sou glutão, eu vim aqui pedir aconselhamento. Parece que comer muito é uma questão assim de normal, né? A gente não tem essa percepção, né? Eu já recebi, né? Em geral, as mulheres são as que mais lutam com distúrbios alimentares. Os homens também lutam, mas é mais comum nas mulheres. Claro, depende do tipo de distúrbio. Mas a questão da glutonaria, pessoas já vieram me procurar falando, eu como demais, eu tenho um problema de gula. Só que o que eu percebo? Muitas vezes a pessoa vem falar, mas ela não vem com aquele realmente compromisso de se arrepender, de mudar, de entender aquilo como um pecado, e aí a pessoa, às vezes eu falo alguma coisa e a pessoa meio que dá risada, né, porque eu não consigo, eu gosto demais de comer, e quando eu tô triste, aí eu tô na TPM, então justifica como se não fosse uma coisa diante do Senhor, uma coisa séria, né? Uma coisa realmente moralmente errada, como qualquer outro pecado. A gente tem mania de fazer essa categoria de pecados, né? Então a gente acha que o adultério é um pecado sério, né? Nossa, a irmãzinha ali com a roupa imoral é um pecado seríssimo. Agora, eu fazer fofoca da roupa da irmã imoral não é tão pecado assim, né? O pecado da irmã é pior que o meu. Sim. Diante do Senhor, pecado é pecado, é algo diante do Senhor moralmente errado. Ou seja, você que gosta muito de comer,
E a gente gosta muito de comer, tem que pensar mesmo exatamente no porquê comemos, né? E aí, uma coisa interessante, que a comida não tem só a ver com a prática social, né, que nós colocamos aqui, mas a comida, assim como tudo na nossa vida, reflete a forma como está o estado do nosso coração, né? Como que a gente relaciona isso, o comer com o coração? O que a Bíblia fala a respeito disso? Uhum. As duas estão diretamente relacionadas, né? Comer e funcionamento do nosso coração. Por quê? Porque nós fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos e acreditamos o que acreditamos. Então, a nossa maneira de se alimentar, de comer, de lidar com a imagem corporal, ela é um reflexo do que está acontecendo dentro do nosso coração. A gente vai comer baseado no que a gente acredita sobre comida, sobre mordomia do corpo, sobre o que agrada ou não ao Senhor. Então, é baseado nessas crenças e no que, de fato, no fundo mesmo do nosso coração, a gente quer. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero tanto emagrecer, mas aí quando eu vejo um chocolate, eu não consigo, né? Então, a verdade é que você quer mais o prazer do chocolate do que emagrecer, porque se você quisesse emagrecer de fato, esse querer maior, eu sempre falo isso, o amor maior vence o amor menor. Se a coisa que você mais quisesse na vida era emagrecer, perder ali o peso excessivo que você tem, esse amor maior venceria o prazer ali do chocolate. Então, você ainda não quer o suficiente, você ainda quer mais o prazer daquele alimento do que você quer emagrecer. Então, totalmente relacionado, o que eu quero, o que eu acredito, com a maneira que eu me relaciono com a comida. Eu sempre faço uma pergunta, Larissa, para as minhas amigas, meus amigos nutricionistas, é assim, como que eu consigo emagrecer comendo tudo que eu como na mesma quantidade sem fazer exercício físico? Eu não consegui uma resposta até agora. Mas a gente está na pesquisa. A gente está na pesquisa científica para isso. Você é um nutricionista, se você também tem essa dúvida, deixa aqui embaixo no chat. É interessante que você falando umas coisas, eu fiquei fazendo uma relação aqui. Está inteiramente ligado com o nosso coração exatamente por tudo isso que você falou, né, no sentido do que nós cremos, do que nós desejamos, né, do que nós acreditamos sobre aquilo, né, com relação. E às vezes também tem o sentimento do próprio merecimento, né, quer dizer, acho que eu mereço isso daqui, né, um escape também, né, e é interessante, Larissa, você chegou a assistir, eu não lembro o nome do programa, eu lembro o nome do programa, mas eu não lembro o nome do médico. Tem um programa que passa... chamado Quilos Mortais, já assistiu? Que são pessoas obesas tentando emagrecer. Exatamente. Uma competição. E o médico especialista, ele faz as cirurgias bariátricas e tal. E é interessante que ele só faz a cirurgia depois que a pessoa perde um determinado, né, quilo lá, 25, 30 quilos. Mas uma coisa interessante que ele traz, né, mesmo na perspectiva fora aí do cristianismo, né, e fundamentalmente muito mais com a questão do próprio cristianismo, da palavra de Deus que a gente está vendo aqui, é que ele não faz a cirurgia se a pessoa não mostra o mínimo de controle sobre a sua alimentação. Porque ele fala assim, mesmo que você emagreça, você vai continuar com a sua mente buscando uma satisfação na comida. E aí mostra que o remédio pode ajudar, enfim, uma cirurgia bariátrica pode ajudar, enfim, mas a educação, ela está mais profunda, ela está no nosso coração, como eu enxergo a comida, como eu me enxergo, e aí entra numa questão da própria satisfação, né? Eu preciso de algo externo para me satisfazer, ou Deus me satisfaz, mesmo na minha ansiedade, na minha angústia, no meu coração? Então, é um relacionamento bem profundo, né? Muito interessante esse médico agir dessa forma, né? Porque realmente, se a pessoa não... e aí falando, a gente tirando a questão da palavra do Senhor, a gente falando de pessoas descrentes, não aprender o autocontrole, aprender a se alimentar, se policiar, ela corre muitos riscos quando ela faz uma cirurgia bariátrica. A minha mãe, ela é psicóloga, ela trabalhou muitos anos com emagrecimento, né?
E eu lembro de, na época, pegar várias informações ali do trabalho dela, e o risco de suicídio entre pessoas que fazem cirurgia bariátrica e não tem essa preparação, né, de autocontrole e tudo isso, é muito grande, porque a pessoa, o comer, ele é um prazer. Então, se você, de repente, tira aquilo ali, mas tira de uma forma que o corpo não consegue mais, então, ou a pessoa tenta se matar de outras formas, ou ela acaba se matando por conta de tentar colocar uma quantidade de alimento que não cabe mais dentro dela, né? Então, são várias questões. E aí, falando da nossa situação, nós que estamos em Cristo, nós temos ferramentas para lidar com isso que são 1000 vezes mais eficientes do que o mundo tem. Porque o nosso autocontrole, ele não é nosso. O nosso autocontrole, ele é o fruto do Espírito. Ele é o resultado de andarmos no Espírito. Então, nós temos muito mais ferramentas para lidar com essas dificuldades em relação à alimentação do que as pessoas que não estão em Cristo. E aí, uma outra coisa que eu queria pontuar aqui, que as pessoas têm feito muitas loucuras por conta de ir atrás desses padrões de beleza, por conta dessa pergunta que você fez, né? Como é que eu posso comer na mesma quantidade, não mudar nada e ainda emagrecer? Então, as pessoas estão atrás desse tipo de ilusão, desse tipo de engano. E o que tem acontecido? Ontem mesmo, eu conheci uma moça, estava no salão fazendo meus cabelos, né? E aí, fiquei um tempão ali, essa moça conversando comigo, ela tinha tido bebê há pouco tempo, tinha passado mal com uma medicação que um nutrólogo passou, e ela falou lá o nome da medicação, como se fosse uma coisa assim, que todo mundo soubesse o que era, né? Quando ela falou o nome da medicação, eu falei, o que é isso? Que ela falou que ela tinha passado mal porque ela injetou, na verdade, aquela medicação. Aí eu falei, e o que é isso daí? Falou o nome lá do remédio, né? Ela falou, você não sabe, tá numa moda agora. Esse remédio, ele é um remédio para pessoas que têm diabetes. E aí os nutrólogos estão aplicando isso para quem quer emagrecer. Então ele faz o quê? Ele cria ali um total desequilíbrio no organismo da pessoa, né? A pessoa que não precisa daquela medicação usa remédio de tireoide sem necessidade para poder a pessoa conseguir emagrecer. Isso não é sustentável, né? Porque quando para de usar o remédio, vem ali um efeito rebote, e foi o que aconteceu com essa moça. Ela passou muito mal, porque ela colocou uma substância que o corpo dela não precisava, né? E por que eu estou trazendo esse assunto? Porque nós, como cristãos, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa, né? De não buscar esse emagrecimento, tudo isso, a qualquer custo, né? Então, existe uma série de coisas que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala dessa relação com a alimentação. A gente está focando mais na questão de gula, de compulsão alimentar, mas são vários fatores que estão aí em jogo, né? Vários fatores, os valores, a gente querer se encaixar num padrão do mundo. E aí você vai olhar muitas vezes essas pessoas que estão querendo fazer de tudo para caber ali naquele corpo que é apresentado por uma blogueira, uma coisa desse tipo, e às vezes você olha a pessoa, ela nem está precisando emagrecer, só porque ela acha que ela vai parecer com aquela fulana de tal que tem aquele corpo. Então são muitas coisas que nós cristãos precisamos tomar e precisamos estar atentos, né? Exatamente. E uma idolatria pode revelar uma outra idolatria, né? Então às vezes a pessoa toma uma decisão completamente equivocada, né, no sentido de um emagrecimento fácil, rápido, que na verdade não é consistente. Mas eu acho que a grande chave, né, a chave de toda a questão, Larissa, é por que nós queremos cuidar do nosso corpo, né? Então assim, eu quero cuidar do meu corpo, por quê? Porque eu emagreci, porque eu entendi que eu tinha, né? Foi quando, para mim, a disciplina veio, quando eu entendi que não era algo para mim, simplesmente. Né, que era algo para o Senhor. Quer dizer, Deus se importa com a forma que eu lido com o meu corpo. Né? Como é que eu sirvo a Deus? Eu sirvo com o meu corpo. Meu espírito não sai de mim e vai pregar, vai evangelizar, vai aconselhar. Deus usa o meu corpo. Né? Essa questão é muito importante nas Escrituras. Tanto que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, né? Ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, se eu entendo que eu sirvo a Deus com o que eu sou no meu corpo, Deus usa minhas mãos, né? Deus usa
as minhas pernas, Deus usa a minha boca, enfim, eu vou dizer, não, então, tem que cuidar disso, porque é um instrumento nas mãos do Senhor para servir para o reino. E aí acho que nós temos então a perspectiva dessa disciplina, né? Quer dizer, por que eu estou fazendo? Só para emagrecer? Só para me colocar no padrão que tem que ser, uma mulher? Enfim, não, eu estou fazendo porque eu quero servir melhor a Deus na condição que Ele tem me dado, né? Isso é muito importante. E fica aí a dica para você. E também algo importante você pensar, cuidado com o emagrecimento fácil, rápido, com o uso indevido de remédio, né? Às vezes até acontece o emagrecimento, mas ele não é persistente, né? Às vezes tem sérios problemas de saúde, mas depois faz aquele efeito sanfona. Por quê? Porque você não tratou o seu coração. Você aplicou uma substância que, ok, deu um resultado, mas vai ficar com essa substância até quando? Depois ela vai voltar, né? Vai sair o efeito, você vai voltar com a mesma compulsão alimentar. Por isso que é importante buscar a Deus, buscar a sua palavra, entender esse relacionamento que as Escrituras falam sobre comida, né, e o nosso serviço a Deus. Larissa, como as pessoas hoje usam a comida como satisfação ou compensação? Quais são os sinais de que uma pessoa talvez esteja fazendo isso? Vou começar aqui confessando pecado, né? Na semana passada, eu estava triste com algumas coisas, eu estava tendo umas reações alérgicas muito fortes, que eu não sabia o que era, estava desconfiando que fosse algum alimento, alguma coisa assim, e não descobri o que era, e já tinha tido no último mês todo, eu já tinha tido 4 vezes, estava bem assustada, estava triste. Fui para uma médica, não gostei muito da médica, não entendi muito o que ela falou. Aí eu saí daquela médica tão triste, e eu vindo para minha casa, eu só ficava pensando assim, eu já sei, eu vou chegar em casa, vou pegar o Júnior, meu marido, né, se não me engano era dia de culto de oração, e aí a gente vai lá naquela doceria tal, que a gente gosta, né, que tem os doces que eu posso comer, que eu tenho uma série de alergias alimentares, né, e a gente vai naquela doceria, aí eu vou comer isso, vou comer aquilo outro, aí já comecei a ficar animada, né, vou comer isso, aquilo outro, tal. Quando eu cheguei em casa, a programação que eu estava pensando não ia dar certo, tinha uma limitação de horário, e aí eu já comecei a ficar irritada, porque não ia dar certo de eu ir atrás de comer aquilo que eu queria comer, né? E aí o que o Espírito Santo já falou ao meu coração? Se arrependa, porque você está errada, você está pecando. Primeiro que qual é o refúgio e fortaleza? Na sua tristeza, no seu desafio, essas angústias que você tem passado, você está recorrendo a quê para ter alívio? E a resposta era o quê? Eu estava recorrendo, eu queria comida que fosse confortante para o meu coração. O que eu estava fazendo com aquela comida? Eu estava fazendo daquela comida um Deus na minha vida. Né? Eu deveria estar indo para onde? Com as minhas tristezas, com as minhas angústias, com os meus questionamentos? Para o Senhor. Para o Senhor. E aí eu me arrependi, pedi perdão a Deus e reconheci que aquilo ali estava sendo uma maneira pecaminosa de me relacionar com a alimentação. Né? Então a gente vê que esse tipo de comportamento, né, de idolatrar a comida, ele não necessariamente vem de uma pessoa com um estereótipo X, né? Que a gente pensa, você olha para Larissa, né? Tinha um filho, magra, e aí tem esse problema de idolatria com comida. Tenho sim, porque é o coração, vem do coração, né? Vem do coração. Um outro exemplo, uma amiga entrou em contato comigo essa semana compartilhando que ela teve bebê, foi o primeiro filho dela, e aí aquela mudança de vida que vem com o bebê, muito estressante, dormindo pouco, e aí ela começou a fazer o quê? Ela comia doce para poder ter esse conforto no coração dela. E aí um belo dia não tinha nenhum doce na casa dela. E aí ela brigou com o marido, ficou com raiva, ficou mal-humorada, e aí ela caiu em si, falou, nossa, eu estou fazendo do doce um ídolo na minha vida. Essa sensação de cansaço, de dificuldade, ela devia estar indo para quem? Ela devia estar indo para o Senhor. Mas ela estava indo para onde? Estava indo para o doce. Então ela estava fazendo do doce o Deus na vida dela. Então não tem problema eu comer doce, não é pecado comer chocolate, sorvete, nada disso. A questão é, eu estou indo para esse tipo de comida ou qualquer outro tipo de comida, aliviar situações emocionais do meu coração, para me acalmar,
porque eu estou triste ou porque eu estou alegre, porque também preciso comer alguma coisa para comemorar. Então também tem esse lado. Posso comer por prazer, eu só não posso fazer aí nessas situações de compensação, que eu tiro Deus da posição dele e coloco ali um sorvete de chocolate, né? E o que está muito relacionado hoje, inclusive em estudos e também na prática, acho que da nossa vida, essa questão da própria ansiedade, né? Pessoas às vezes descontam a sua ansiedade comendo, né? Quer dizer, elas, estou ansioso, elas comem, lidam, quer dizer, a alimentação se torna um refúgio para lidar com a ansiedade, aquilo que você falou. Ou pode ser a ira, ou pode ser a TPM, ou pode ser qualquer outra coisa que eu falo, não, a comida é o meu lugar de descanso e refúgio, né? E aí se torna um problema, quer dizer, qualquer área da vida. E aí a pessoa começa a comer sem estar com fome, né? Interessante isso, quer dizer, ela fica comendo e às vezes acontece, né? A gente fica ansioso, vai acontecer alguma coisa, você passou um dia, você fala, preciso comer, preciso sentar e comer. Sabe uma coisa, Larissa, que eu tomei uma decisão na minha vida? Eu não vou mais em rodízio. Aí a pessoa, isso é muito radical. Primeiro que o brasileiro, eu vou dizer o brasileiro, né? Que é o que eu conheço. O brasileiro pensa assim: se eu paguei, eu tenho que comer o que eu paguei. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Se eu paguei R$150 no rodízio, pronto, eu vou comer R$150 de rodízio, eu preciso comer isso daqui. Então hoje eu não vou mais em rodízio. Depois que eu passei por esse processo, emagreci, eu não vou mais em rodízio. Por que eu não vou em rodízio? Rodízio é uma tentação para mim, porque eu vou comer muito mais do que eu preciso. Porque eu vou comer pensando assim, primeiro, gente, eu tô aqui, eu preciso comer. Segundo, tanto que quando a pessoa vai no rodízio, e você está num grupo de amigos, confessa aí você, né? Você está num grupo de amigos. Você tem um amigo ali que, rodízio de pizza, por exemplo, ele come 2 pedaços. Você fala, não acredito, você veio para um rodízio para comer 2 pedaços de pizza? Aí fica aquela coisa assim, não, eu comi 15, eu comi 20. Uma vez eu fui no rodízio, o cara comeu 24 pedaços de pizzas, mas pizzas boas, grandes assim e tal. Então, algumas práticas que nós temos também, isso ajuda a não ser tentado. Quer dizer, se eu tenho um problema com a comida, porque o que nós estamos falando aqui, eu acho que a gente pode classificar, Larissa, basicamente, em 2 termos aqui. Nós temos pessoas que, eu não vou dizer aleatoriamente, mas durante a nossa vida nós podemos, em algum momento, comer mais do que a gente precisa. Quer dizer, praticar o pecado da glutonaria. Agora, nós sabemos que tem pessoas que têm uma relação muito forte com isso, que é o seu pecado escravizador, às vezes, né? Então, tudo ela vai comer. Então, a gente tem aqui 2 tipos de pessoas, né, pelo menos aqui, talvez você não lide compulsivamente com a comida, mas você, em alguns momentos, peque porque você comeu mais do que você precisa, inclusive passar mal depois, né? Agora, a gente sabe que tem gente que a comida é uma questão constante na vida dela, ela não consegue ficar sem comer, né? Ela tem que levar comida em todo o tempo, enfim. E eu acho que é importante também nós mudarmos esses hábitos, que é aquilo que do despojamento e revestimento, que envolve também essa mudança de hábito para lidar com isso, né? Se você sabe que comer muito é um problema, por que ir no rodízio? O ponto aí fundamental é nós entendermos quais são as nossas tentações, né? Porque, por exemplo, para mim, em rodízio não é nenhuma tentação. Porque eu não tenho, assim, o meu pecado em relação à comida, ele não está relacionado à quantidade de comida. Eu não tenho nenhum problema, eu vou no rodízio de pizza, eu aguento comer ali 4 pedaços, eu como 4 pedaços e paro tranquilamente. Não estou preocupada se eu paguei. Primeiro, se eu achar que é muito caro, eu não vou. É a pena, eu não como muito. Então, eu preciso saber se é a minha tentação. Então, se eu tenho esse problema, não deveria ir no rodízio. Se eu tenho problema, estou triste, eu vou detonar uma barra de chocolate inteiro, um sorvete e tal, não tenho em casa. Então, realmente, a gente precisa saber quais são as áreas que nós somos tentados e aí a gente correr daquilo ali. A gente conheça qual é a área que a gente é tentado. Exatamente. Eu gosto de chocolate, Larissa. Um chocolatinho no final do dia, né? Você chega assim, você fez um monte de aconselhamento, aí você senta, vamos tomar um café e depois comer um chocolate. Também. Café. Eu tenho um apego emocional ao café e eu tenho intolerância à cafeína. Então aí já é mais uma questão que acaba sendo pecaminosa na minha vida.
eu às vezes, mesmo sabendo que vai me fazer mal, eu tomo. E aí sofro a consequência, né? E eu preciso pedir perdão ao Senhor e tentar entrar na linha novamente. Então, a gente tem que saber quais são, como eu falei, as áreas, né? Eu tenho uma questão com café. Larissa, uma outra pergunta aqui. Como o cuidado excessivo com o corpo também pode revelar um ídolo? Porque nós estamos hoje vivendo numa sociedade onde a exposição do corpo é muito forte, muito grande, muito intenso, né? Quer dizer, o padrão. E aí, para mim, às vezes fica aquela ideia assim, né, para mim, assim, de uma forma geral, talvez, o que é cuidado e o que é a busca pela aceitação do corpo? Quer dizer, qual que é o equilíbrio aí, né? Os nossos equilíbrios, né, são aquelas situações em que a gente está indo de um desequilíbrio até o outro, né? Aí a gente passa até desequilibrar de novo, né? Nós somos assim, nossa vida cristã. Mas, então, essa questão da alimentação, uma alimentação que glorifica o Senhor, a gente fala, porém, hoje em dia, é muito que as pessoas estejam pecando, não pela gula do excesso, mas por essa obsessão com o corpo, obsessão com o controle da alimentação. Inclusive, esse é um outro tipo de distúrbio alimentar, que é conhecido como ortorexia, que é a pessoa que ela é tão radical com a alimentação dela, com a qualidade do alimento, se o alimento é orgânico, se o alimento está bem higienizado, se o alimento é isso, aquilo outro, que às vezes ela nunca come fora de casa, só come se tiver a certeza que aquele alimento, qual é a procedência, tal. Então, isso também é uma idolatria, né? Jesus falou para a gente, Mateus 6, quando ele fala sobre as preocupações com a vida, né? Não se preocupar com a comida, não se preocupar com o vestimento, porque você não pode acrescentar um côvado à sua vida. O que ele está dizendo aí? Não adianta você se preocupar excessivamente com essas coisas, porque você não vai acrescentar nenhuma medida à sua vida, ao tamanho da sua vida. Então, a gente pode comer toda a salada do mundo, todo o suco verde orgânico do mundo, né? Tudo que for saudável e ainda assim morrer atropelado. Por quê? Porque quem escreveu a nossa história, quem deu um início e vai dar um final em algum dia, é Deus, não é a gente. Não é o tanto de alface ou de couve que você come que vai aumentar ou diminuir a sua vida. E a gente tem essa ilusão, né? E aí a gente vai... sempre que a gente está lidando com distúrbios alimentares, a gente precisa ir no coração, entender o que aquela pessoa está buscando. As pessoas lutam com questões de controle. Eu preciso controlar tudo ali na minha alimentação, isso vai garantir que eu tenha uma vida mais longa. Não, isso não vai garantir. O que vai garantir que você tenha uma vida, a medida X ou Y, é o Senhor. Ele já deu a medida da sua vida. Nós devemos alimentação que nos proporcione servir melhor ao Senhor, ter mais energia, ter mais disposição, agora não ficar obcecado como se a sua vida estivesse na sua mão. Isso é um peso muito grande, é um fardo muito grande e não é verdade, porque a nossa vida não está nas nossas mãos. E também dentro dessa questão do controle, né, que você colocou, também às vezes existe a falta de comunhão mesmo entre irmãos, né, quer dizer, a pessoa ela não consegue se relacionar muito bem com outras pessoas, não consegue ter uma vida social agradável, porque tudo é, né, assim, de uma forma muito legalista, né, também isso é o extremo, né, isso é o extremo de um cuidado de alimentação. Ou então aqueles que usam a alimentação ou fazem até mesmo exercício para no final do dia bater a foto na academia, né? E se você quiser tirar foto na academia, você pode tirar, não tem problema, né? Isso não é proibido nesse sentido. Mas eu estou dizendo mais uma questão de dizer assim, não, mostrar para as pessoas, olha o quanto eu estou bem, olha o meu corpo, olha, tá vendo? Eu estou no padrão. Que é aquele artigo que eu li uma vez, que é o desejo de ser desejado, né? Quer dizer, então, compartilha não com foco de saúde, compartilha com foco de uma demonstração do seu próprio corpo, né? E às vezes o que me preocupa, Larissa, aí você pode até você que está escrevendo, já escreveu ou está escrevendo, está finalizando
Aí que vem a novidade, Larissa vai lançar um livro sobre distúrbios alimentares. Larissa, já terminou a escrita do livro ou você ainda precisa terminar alguma coisa? O livro está terminado e aí eu encaminhei para 2 editoras e elas estão avaliando o material, né? E aí eu vou ver em qual delas vai ser publicado. E já está aí na mão das editoras. Então, olha, o motivo de oração para você, para o livro da Larissa sair, né, ou por uma editora ou para outro, com certeza vai ser uma boa ferramenta na área de aconselhamento, de pessoas que lutam, né, que lidam com isso, que querem aprender sobre o assunto, porque isso não é amplamente ensinado, né? O pessoal colocou no chat aqui uma verdade, né? Às vezes isso não é ensinado. Está na Bíblia, glutonaria é pecado, mas a gente às vezes passa por cima, porque isso aqui não é tão importante, vamos fazer outra coisa, né? Vamos falar sobre outra coisa. Então isso é muito importante também. Larissa, como avaliar se eu estou escravizado, ou se eu estou com um problema na minha alimentação, se eu estou com um distúrbio alimentar? Como é que eu avalio? Tem sinais para avaliar isso? Tem, né? E se a gente fala em distúrbios alimentares, a gente está aqui numa categoria desse tamanho, vamos pensar. Mas se a gente fala, como é que eu avalio se a minha alimentação está... Aí eu tenho um universo bem maior, né? Porque os distúrbios alimentares, eles vão ser aqueles que estão catalogados ali no DSM. Então, de repente, eu vou lá, por exemplo, esse exemplo que eu dei da minha própria vida. Se eu for ali no DSM, não vai ter nada a respeito disso. Ou seja, eu estou ali sem nenhum problema. Mas diante de Deus, eu estou com uma alimentação pecaminosa, porque eu estou fazendo do alimento o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza é o alimento, né? Então, no livro, eu escrevi 18 formas aonde nós podemos estar pecando com a nossa alimentação. Não vou falar as 18 aqui, mas eu peguei 3 para a gente conversar, né? Então, uma delas, uma indicação de que essa questão de alimentação, de atividade física, se tornou algo pecaminoso. Se eu gasto planejando comida, fazendo atividade física, tanto tempo que isso atrapalha minhas programações na igreja, eu estou pecando. Se eu sou aquela pessoa que eu não perco um treino de corrida, 5 horas da manhã, mas eu estou sempre chegando atrasada na escola bíblica dominical, eu estou pecando. As minhas prioridades estão... Outro ponto. Se eu passo tanto tempo pensando em comida, planejando comida, que isso me consome, ou seja, eu estou grande parte do meu dia, eu estou pensando, eu acabei de tomar café, eu estou pensando que eu vou comer de lanche, o que eu vou almoçar, o que eu vou jantar, eu fico só pensando nisso, a ponto de que eu esqueço das coisas do Senhor, eu estou pecando. Por quê? Porque eu não devo viver como uma pessoa que não tem entendimento, eu devo ter consciência que nós vivemos em dias maus e eu devo remir o meu tempo, aproveitar bem o meu tempo, e pensar só em comida não é uma forma de remir o meu tempo, de aproveitar bem o meu tempo. O outro ponto, como a gente já conversou bastante aqui hoje, se eu vou para a comida para me sentir mais tranquila, para sentir paz, quando eu estou triste eu vou para a comida, então eu vejo que se torna algo pecaminoso, eu estou tirando o lugar de Deus e estou colocando a comida naquele lugar. Então essas são algumas das formas que eu posso estar comendo de uma maneira pecaminosa, né? Não necessariamente com distúrbio alimentar, mas pecaminosa. Muito boa essa sua diferenciação. E olha só, você recebeu 3 itens do novo livro da Larissa sem ser lançado. Olha que bênção. Isso é um privilégio. Mas essa sua fala, que para mim foi assim, uma coisa muito importante. Pode ser que eu não seja categorizado como alguém que tem um distúrbio alimentar, mas isso não significa que eu não estou, né, que eu estou comendo para a glória de Deus. Então, essa sua fala é muito importante, porque daí começa aquela ideia também de avaliar não só a quantidade que eu tenho no prato, mas como o meu coração está em se alimentar, em comer, que pode ser que tenha muita comida ali, certo? Ou pode ser que tenha pouco. O pessoal fala assim, olha só, ele cuida da saúde, come pouco, mas o meu medo é engordar, perder o controle, né, e não ser aceito, enfim. Isso que você falou faz todo sentido, né, e muito mais do que simplesmente se
categorizar, né, categorizar ali se eu tô fora, então eu tô bem. Não, eu preciso avaliar a partir do meu coração. Muito bom. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, Larissa, porque eu falo que eu vou ler, aí o programa passa, chega no final, não leio mensagem de ninguém. Eu vou ler algumas mensagens que vocês mandaram aqui de boa tarde, boa... Eu já perdi onde eu estava lendo anteriormente, então se você se pulei aí, fica aqui meu boa tarde coletivo, tá bom? Nós temos aqui a Thalita Dias, boa tarde, de São Miguel da Araguaia, nós temos de Goiás, Goiás, a Josiane, boa noite, a Itália, olha a galera da Itália assistindo a gente, bênção. A Simone, boa tarde, Ana Paula Mateus, olá, boa tarde, pastor Tiago, o Robson, boa tarde, a Lídia, de Rondônia, nós temos o Lázaro de Natal, boa tarde para você também. A Carolina, pecado de estimação, é muito bom, é verdade, mas a gente tem que, não pode estimar, né? Essa é a grande questão. Nós temos a Lígia aqui, excelente tema, pouco falado na igreja, verdade. Nós temos Sola Escritura, boa tarde, a paz de Cristo. Nós temos o Joevan, esse é um pecado predileto de muitos crentes, é verdade, né? A gente tem aquela ideia de, vamos reunir ali para comer. Realmente. A Priscila tem compulsão alimentar, é horrível. Priscila, que Deus possa ajudá-la com esse programa, com a sua palavra, estudando constantemente aí para você poder lidar com isso também. Esse é o meu desejo em Cristo pela sua vida. A Simone também colocou aqui. Rosimeire tem um problema de saúde sério, fígado gordo, diabetes, mas ultimamente estou tão glutona. Então é bom cuidar do coração, como nós temos aprendido aqui com a Larissa, algo que está dentro do nosso coração. Nós temos a Marilda, aqui de BH, bênção. Miagui, nós temos também muito bom esse programa. Maria, boa tarde, a paz do Senhor. Nós temos a Ana Victória, que falando para a Larissa aí, que linda. Aí, Larissa, receba aí o que linda da Ana, tá bom? Nós temos a Eliane, de Belém, né? Excelente programa. Lígia, boa tarde, Ponta Grossa, Paraná, ótima live, aqui a Ana comentou de novo, boa tarde, a Vera Lúcia, boa tarde, excelente tema. Olha só, Larissa, como é importante, né? Interessante as pessoas compartilharem sobre o tema ser bom, porque às vezes não é uma coisa que a gente senta para dar um discipulado. Pessoal, vamos fazer discipulado sobre como nós devemos comer para a glória de Deus. A gente sempre fala de outras coisas, mas normalmente na roda de conversa, o comer muito ou comer pouco, né? Falando de distúrbios alimentares, seja anorexia, seja bulimia, seja qualquer, normalmente vem muito mais atrelado com eu preciso emagrecer porque eu não estou cabendo nas minhas roupas mais, né? Tô precisando, ou então estou emagrecendo muito, mas às vezes não vem com aquela base de dizer, peraí, mas o que o Senhor diz sobre a alimentação, né? Eu acho que conversas assim é importante, até para incentivar você. Uma coisa interessante, Larissa, que eu passei por um processo. Os meus filhos gostam muito de comer. E eu lembro que o Felipe e o Pedro, eles gostam bastante de comer. E assim, criança come muito. Que belezinha, né? Olha que fofinho e tal. E aí, realmente, assim, né? Você vê, eles comem de tudo, assim, né? A alimentação deles no sentido de o que né? Comem salada, enfim. A gente sempre trabalhou, sempre inseriu esses alimentos para eles. Mas eles comiam mais do que eles precisavam, até pela idade, pelo tamanho. E aí o pessoal falou, que bonitinho e tal, tudo mais. Aí teve um dia que eu estava numa reunião assim na igreja, alguém falou assim, olha, os filhos do pastor, eles comem tanto, né, que bonitinho. Aquilo, falei, gente, peraí, meus filhos estão sendo conhecidos por ser glutões. Não, tá errado isso daí, né? Aí eu lembro que nós chamamos eles, sentamos, né, Luana e eu, nós falamos assim, meus filhos, é o seguinte... Né, conversei, expliquei para eles, falei que era glutonaria, eles ficaram super chateados, porque eles falaram assim, você não vai deixar de comer mais? Eu falei, não é isso, vocês estão comendo o necessário. Ai, meu Deus. E até hoje, assim, né, até hoje nós falamos, você precisa disso daqui, a gente sempre lembra, né, isso daqui, tem que comer isso daqui e tudo mais, porque senão a gente pode treinar nossos filhos para ser glutões também ou não, né, falando especificamente disso. Então é importante tanto falar desse tema aqui. O Victor colocou aqui, de Caxias também, legal, assunto excelente, muito bom. Por que os crentes falam tão pouco sobre esse assunto? Temos vistos muito fora do padrão bíblico e esse tem estado na frente dos trabalhos normalmente. É interessante que ele colocou, a gente tinha falado um pouco, às vezes é porque nós não consideramos isso como sério, como grave, como um pecado.
é mais como uma questão de mania, de costume. Eu sou de tal família, nossa família come muito, né? Então se tornou uma coisa tão impregnado culturalmente que a gente esquece de observar isso na perspectiva bíblica. Então a sua colocação faz toda a diferença. Nós temos aqui também a Adriana Campos de Almeida Ramos. Adriana, sabia que nós temos aqui o Fé e Fitness aqui na igreja? Você pode participar do Fé e Fitness, tá? Abordamos muito esse tema nas nossas devocionais, nossos treinos aos sábados, 7h30 de homens. Olha só que legal, Larissa. E realmente, agora que a Adriana mandou, eu lembrei aqui, tem um grupo, né, de pessoas aqui da igreja que eles fazem o Fé e Fitness, que eles fazem devocionais falando sobre isso, né, alimentação, corpo, né, e tal. Então você pode participar também, 7h30 todos os sábados. Você fica aí o convite, tá? Para o pessoal vem aqui, faz um exercício e tal. Então é importante, tá? Larissa, qual a maneira correta que eu devo enxergar a alimentação? Nós falamos aqui várias coisas já, mas gostaria de acrescentar alguma coisa relacionada a isso? Como que nós enxergamos a nossa alimentação? Sim. Que nós precisamos entender o alimento como maravilhoso que Deus criou para a nossa nutrição e para o nosso prazer, né? Ele criou também como prazer para que seja algo também compartilhado, em comunhão com outras pessoas, né? É um fator assim, isso em várias culturas, o juntar-se, reunir-se ao redor da mesa para comer. Então é algo também que envolve os relacionamentos. Então não se limita à questão da nutrição e nem do prazer. São as duas coisas, nutrição, prazer, mas também comunhão com as pessoas. Nós precisamos levar tudo isso em consideração quando a gente pensa em comer para a glória de Deus. Exatamente, e tudo isso faz parte da forma, né, também como nós enxergamos. Quer dizer, se eu vivo pelo alimento, porque esse é um problema que Jesus também trata em Mateus, se você vive pelo alimento, tanto pela providência quanto pela alimentação em si, nós temos o próprio exemplo de Esaú e Jacó, né? Esaú vende a sua primogenitura, né, pelo um guisado, porque a sua fome, né, ou o seu desejo de comer passou, né, o limite ali da sobriedade, né? Então, se eu enxergo a alimentação simplesmente como algo que me serve em si, no sentido de, eu vou comer só pelo prazer e tudo mais, né, então eu posso me relacionar de uma forma equivocada. Larissa, quais passos bíblicos nós devemos tomar para comer para a glória de Deus? Então, o pessoal está assistindo a gente, alguns disseram que tem problemas com a alimentação, né? Nós temos aqui o Vitor, que é pastor, que vem compartilhando conosco, disse aqui como que aborda esse tema, né, na vida da igreja, como que fala sobre esse assunto. Quais passos bíblicos nós podemos dar para dizer assim, não, a partir de hoje eu quero comer, eu quero entender a comida, né, para a glória de Deus? A gente precisa partir do que Deus fala, né? Então, estudar as escrituras sobre a alimentação. Existem nós temos várias partes das escrituras que tratam desse assunto, né? Muitas vezes o foco principal ali do que a Bíblia está tratando não é a alimentação, mas que nós temos vários ensinamentos sobre aquilo nas escrituras. Reconhecer se nós estivermos pecando, e a gente reconhece como? A partir das escrituras. A escritura que vai nos dar ali o padrão do que é o comer o que agrada a Deus. Então, se eu percebo que eu estou fazendo algo que não agrada ao Senhor, eu preciso me arrepender, confessar ao Senhor, buscar. Não podemos fazer absolutamente nada, então nós precisamos orar. Nós fazemos parte de um corpo, então se a gente não está conseguindo lidar com aquela situação sozinho, a gente deve buscar ajuda, pedir conselho de alguém mais maduro, pedir conselho de um conselheiro bíblico. Então, buscar essa ajuda, buscar esse suporte, se você não estiver conseguindo lidar ali sozinho. Então, essas são algumas coisas básicas, né, da vida cristã em qualquer área. Buscar as respostas na Bíblia, confessar se a gente está em pecado em relação a essas coisas, orar ao Senhor, buscar a ajuda do corpo de Cristo. Eu creio que esses são os passos aí. Sim, uma coisa também que veio na minha mente aqui, Larissa, que eu acho que é uma coisa muito importante, falando sobre casamento, é o cuidado que nós devemos ter com relação à forma que falamos do corpo da esposa, do marido, e como cobramos isso também, né?
é uma cobrança, às vezes as pessoas fazem, né? Eu conheci, por exemplo, pessoas que iam para academia, que se cuidavam excessivamente, porque existia uma fixação do cônjuge para dizer, não, eu quero você nesse tipo de pessoa aqui, se você sair desse tipo de pessoa. Eu acho que o cuidado, ele é importante, mas ele não pode também ser idólatra, quer dizer, ele pode suportar uns aos outros, ajudar, né, a esposa, o marido, a controlar a alimentação, mas tomar cuidado para não colocá-lo num pedestal idólatra, né? Ou seja, ou usá-los para satisfazer uma idolatria do nosso coração. Isso é uma questão importante também, né? Com certeza, com certeza. E se o casamento estiver firmado só em aparência física, é uma casa que foi construída aí na areia, né? Não tem fundamento nenhum, porque a forma física vai mudar e às vezes também não é nem o cônjuge que cobra. Uma vez eu comentando com uma pessoa, uma observação que eu fiz sobre esposas de maridos envolvidos com pornografia. E a gente é conselheiro bíblico, né? Então a gente acaba sabendo da vida de muita gente. Então, qual foi a relação que eu fiz? Eu via que as esposas que eram casadas com maridos que tinham envolvimento com pornografia, elas tinham a tendência de se vestir de uma maneira mais imoral, de uma maneira mais inapropriada. E às vezes não é nem o marido que está cobrando isso. Claro, pode ser que tenha um marido cobrando, mas no geral não é o marido que está cobrando. É ela mesma que está meio que querendo competir com aquele tipo de conteúdo que o marido está consumindo, né? Então ela está querendo lidar com aquilo ali com mais pecado, e não é esse o caminho. O marido está errado, o coração dele está no lugar errado, agora a gente não deve tirar o nosso coração do lugar certo como uma forma de lidar com o pecado do outro, né? Então essas pessoas precisam buscar ajuda da igreja. Sim. Esse casal precisa de ajuda da igreja. Ok. A gente está chegando no fim do nosso programa, Larissa. Estamos aqui finalizando o nosso bate-papo de hoje. Que bênção, muita gente participando aqui pelo chat, mandando as suas considerações, falando de onde está, gente do Brasil todo, de fora também do país, a Itália e tal. Que bênção ter vocês conosco aqui, participando desse tema tão importante. Reproduza isso, né? Envie para os seus amigos, né? Para os seus irmãos em Cristo. Muita gente, a gente não fala muito sobre isso. Pronto, esse vídeo pode ser ali uma abertura para ter um diálogo, talvez num grupo de discipulado, num grupo de jovens, né, num grupo de adolescentes, das crianças, enfim, ensinar uma alimentação que seja para a glória de Deus. Lembrando sempre daquilo que Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Deus nos chamou para glorificá-lo na forma como nós nos relacionamos com a nossa alimentação, com o nosso alimento. Larissa, eu quero agradecer a sua participação, mande um abraço bem forte para o Júnior, por ele ter, né, dado esse suporte aí. Vocês não sabem de toda a história, né? Eu não vou ter tempo de explicar, mas Júnior e eu somos o homem de Provérbios 32, tá? Por favor, não vá procurar Provérbios 32 na Bíblia, não tem. Então é uma piada interna, né? Mas Júnior e eu somos o homem de Provérbios 32. É uma piada que a gente tem interna. Mande um abraço para o Júnior, por favor. Agradeço muito a sua participação. Fico muito grato a Deus, feliz pela sua escrita, né, por você ter terminado o seu livro. Eu tenho certeza que vai, assim como o outro livro, né, Mulheres e Sexo, que também fez aí, atingiu muitos corações de conselheiros, conselheiras, de irmãos e irmãs, né? Então nós louvamos a Deus por usar a sua vida como uma forma de trazer boa literatura embasada nas Escrituras, né, principalmente, isso é o ponto, né, o ápice de tudo isso, e da forma também como você tem vivido junto com o Júnior para o Senhor. Então nós louvamos a Deus pela sua vida, esperamos aí ansiosamente, mas não compulsivamente, tá? Uma ansiedade boa, sem se desgastar na comida, pelo seu livro, né? Vamos orar por isso, para que nós tenhamos ele aí logo, né, nas nossas mãos, que também vai ser uma ferramenta tanto para a nossa edificação, quanto para a forma como nós podemos, então, ajudar pessoas a lidar com compulsão alimentar e nos lembrar do nosso coração, que devemos comer para a glória de Deus. Muito obrigado, viu, Larissa? Amém. Obrigada, bem, que Deus continue aí abençoando vocês, toda essa equipe aí maravilhosa da IPP TV, que vocês continuem sendo usados aí da maneira que do nosso Deus. Contem comigo sempre. Sim, e vai voltar mais vezes, seja online ou seja presencialmente. Larissa, Deus abençoe a sua vida, viu? Um grande abraço. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos aqui chegando ao fim do nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo tão gostoso.
de uma forma a refletir na palavra de Deus, que o Senhor continue guardando, abençoando o seu coração, que o Senhor continue fortalecendo e dando ferramentas. E uma coisa importante, nós temos uma playlist aqui com vários temas da área de aconselhamento bíblico aqui no canal da IPP TV. Então procura lá, Aconselhamento Bíblico IPP TV. Pode estar ou na IPP TV ou no IPP Play, que também é da IPP TV. Então você pode procurar playlists sobre vários temas de aconselhamento. Nós falamos sobre aconselhamento infantil, nós já falamos sobre homossexualidade, nós já falamos sobre vários temas aqui à luz da palavra de Deus. E eu quero aqui me despedir de você. Deus continue abençoando a sua vida, que o Senhor guarde o seu coração. Semana que vem nós nos encontramos aqui com outro tema, falando e sendo desafiados por meio da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida.